Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, divulgou há pouco uma nota de pesar pela morte do ministro Teori Zavascki, ocorrida nesta quinta-feira. Abre aspas. A consternação tomou conta do Supremo Tribunal Federal neste 19 de janeiro, com a notícia da morte de um dos mais brilhantes juízes que ajudaram a construir a história deste tribunal e do país. O ministro Teori Zavascki representa um dos pontos altos na história da nossa justiça. O seu trabalho permanecerá para sempre e sua presença e o seu exemplo ficarão como um rumo do qual nós não nos desviaremos, cientes de que as pessoas morrem, suas obras e seus exemplos não. A morte põe fim a uma vida, mas não acaba a amizade, a convivência nobre, gentil e fecunda do amigo e dos amigos, nem a generosidade com todos que caracterizava o ministro Teori Zavascki. O sentimento de dor e de saudade servirá de permanente lembrança para os compromissos que marcaram a vida do ministro. Uma responsabilidade nossa, a fim de perseverarmos também em sua homenagem na mesma trilha. O STF solidariza-se com a família do ministro Teori Zavascki e agradece as manifestações de pesar recebidas pela sua morte. Fecha aspas. O ministro estava no Supremo há pouco mais de 4 anos. Teori Zavascki ficou à frente de casos de grande repercussão. O ministro Teori Zavascki foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pela ex-presidente Dilma Rousseff e assumiu o cargo de ministro do STF no dia 29 de novembro de 2012, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro César Peluso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Teori Zavascki foi designado relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo. No fim de dezembro, o ministro divulgou um balanço dos processos relacionados à operação. Ele proferiu decisão em todas as 102 ações cautelares ajuizadas, que tratam de pedidos do Ministério Público para prisão preventiva, busca e apreensão e também quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências que só podem ser realizadas com autorização judicial. Foram do ministro Teori Zavascki, por exemplo, as decisões que mandaram afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e prender o ex-senador Delcídio do Amaral. No início do ano passado, em fevereiro, a maioria dos ministros do STF seguiu o voto do ministro Teori Zavascki para mudar a jurisprudência da Corte e permitir que os réus possam começar a cumprir a pena após a condenação em segunda instância. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar a executividade a qualquer condenação. Em março do ano passado, o ministro foi o relator de uma ação que determinou o sigilo de gravações envolvendo a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e outras autoridades. Conheça um pouco mais sobre o perfil do ministro Teori Zavascki, considerado um ministro bastante técnico.